No final das contas, a tarefa que ficou para mim é talvez a mais fácil de se pensar, né? Como é que o Freixo vai lidar com a Câmara de Vereadores depois de eleito? Né? Simples, né? Eu acho que você nem se a gente precisava de 10 minutos para pensar nisso, porque é mole, né? Vamos fazer a maioria da Câmara de Vereadores e vamos passar, feito o trator, como o Eduardo Paes fez ao longo desse tempo todo, qualquer projeto que a gente imaginar. Mas como o pessoal disse, tem que usar os 10 minutos, eu vou tentar refletir um pouquinho mais sobre isso. A ideia de pegar esse tema, né, a questão da governabilidade, tem talvez a ver com o fato de que, por esse viés, a gente tem recebido uma série de críticas à nossa candidatura. Né? O discurso recorrente, que teve presente lá, por exemplo, na entrevista do Roda Viva, quem assistiu a apresentação do Roda Viva e depois a repercussão da entrevista do Roda Viva, um dos elementos que algumas pessoas falavam que o Freixo foi pior foi exatamente na resposta de como governar sem uma base de vereadores. Esse é um problema que a gente vai ter que responder nas ruas. Como governar vindo de um partido nanico da esquerda radical. Né? Esse tipo de coisa que a direita sabe pegar muito bem, mas que uma parcela, inclusive, do eleitorado que a gente espera atingir, também vai estar com um discurso muito afiado. É o desafio de pensar sobre isso, né, que me foi colocado e tenho 10 minutos para tentar ajudar a pensar sobre isso. E aí a minha apresentação está focada nessa história. Como é que a gente vai responder a isso? Eu acho, sinceramente, que esse é um desafio que ainda vai depender de, ganhando a eleição, indo, né, para a prefeitura, isso vai depender de muitas outras cabeças pensantes e de uma conjuntura política que ainda não está definitivamente dada. Né? Ou seja, é um problema que não se esgota agora. Eu estou muito mais preocupado agora em pensar argumentos que nós utilizemos na campanha do que em resolver realmente o problema que pode acontecer quando nós ganharmos a prefeitura, que eu acho que aí a gente vai estar já talvez com outros elementos da conjuntura política para pensar nisso. No programa, a resposta para esta questão tem um caderninho temático específico sobre isso. Está dividido em 4 pontos, né? Relação com a Câmara dos Vereadores, os conselhos de políticas públicas, a reforma institucional e a política de pessoal. Quer dizer, a tentativa do programa construído até aqui, que a gente precisa contribuir para que melhore, para que aprofunde, está dividido em 4 pontos. Vamos falar uns pouquinhos com relação a eles. Relação com a Câmara dos Vereadores, que é o mais evidente, é aquele que nos cobram mais diretamente. Neste ponto, o programa aponta, pelo menos no meu entendimento, numa postura certa, que é a primeira resposta que a gente tem que dar é uma resposta que é política, de que nós não queremos ter a relação que Eduardo Paes tem com a Câmara de Vereadores. Não é esta relação que a gente quer implementar com a Câmara. Portanto, imaginar que tem que ter uma maioria para passar tudo como trator, como eu brinquei aqui agora, é um equívoco. Você tem que partir de uma premissa que é diferente. Parte da premissa de que a relação com a Câmara será uma relação republicana. No programa ainda está lá de forma muito direta que a Câmara deixe de ser a gaiola de ouro, né, e passe a ser... Eu acho que dependendo do nível que a gente faça do debate, pode usar o termo, se a gente usar esse termo em outros espaços pode ser mais complicado. Mas a ideia básica aqui, e que o Renato Roseno também teve que responder isso para a televisão, recentemente vi um vídeo em que ele responde exatamente isso, é a seguinte: imaginando que a energia militante, que a energia dos votos que nos levem para o segundo turno das eleições, que depois nos façam ganhar as eleições, pode criar um ambiente conjuntural político que seja possível dialogar com a Câmara, não com aqueles que são tradicionais, não com o Guaraná, que vai estar lá como vereador líder da oposição, mas que nos permita dialogar com uma série de vereadores que ideologicamente não estão vinculados a grande parte das propostas que a gente está defendendo, mas que efetivamente não conseguirão se colocar contra essa energia toda que a gente tiver construído ao longo desta campanha. Né? É óbvio que a gente tem que batalhar muito, estamos aqui uma galera da campanha do 5, uma galera que batalhar muito para ampliar a base, o número de vereadores do pessoal. Mas é claro também que na avaliação política a gente não deve se iludir de que a gente vai fazer 10, 15 ou 12 vereadores. A gente imaginar que hoje a Câmara dos Vereadores tem 21 partidos diferentes, partidos como o PT tem 3 vereadores, por exemplo. Né? O PSOL tem 2 vereadores, um deles não foi eleito exatamente pelo PSOL. Né? O PMDB tem 12 vereadores, exatamente porque é o partido da base do prefeito e tal. Desses 22 partidos, a grande maioria está apoiando o Eduardo Paes. Mas uma parcela enorme desses vereadores, se a gente pudesse pensar, né, olhando a composição atual desses vereadores, nós teríamos esses 12 do PMDB,
nós teríamos 14 vereadores que vêm de pequenos partidos e que não estão vinculados diretamente a nenhum tipo, não podem ser imediatamente vinculados, por exemplo, não são vereadores do PSDB ou do DEM, e não são vereadores, por exemplo, do PR, da Clarissa Garotinho. Desculpa ficar falando esses nomes ruins aqui, a gente sempre traz mal agouro, mas não tem jeito. Né? Ou seja, 14 vereadores estão vinculados a pequenos partidos. Outros 13 têm, na experiência recente da Câmara de Vereadores, e com base em que eu afirmo nisso? Bom, com base em conversas com a Andréa Cassa, da assessoria do Eleomar, com base na experiência que a gente teve na Câmara de Vereadores, na atuação do CEP, toda vez que a gente precisou dialogar alguma coisa. Portanto, a gente tem 14 vereadores na base do PMDB, 14 vereadores que é difícil identificar ideologicamente, e nós temos os outros 12, que incluem, nesse caso, o Eleomar e o Paulo Pinheiro, nossos vereadores, mas com os quais sempre foi possível dialogar de alguma forma. Quando estivemos lá para fazer a disputa da questão das mudanças no Prev Rio, quando a gente esteve lá para discutir as questões de plano de carreira para profissionais de educação. É um grupo de vereadores na formação atual da Câmara de Vereadores, portanto eleitos numa outra conjuntura política, num resultado eleitoral de uma outra eleição, com os quais sempre foi possível conversar. O que isso significa? Significa que a gente tem que responder a essa crítica da relação, na minha opinião, a essa crítica da relação com a Câmara de Vereadores de duas formas. Primeiro, que nós vamos estabelecer uma relação com a Câmara de Vereadores que não é nem de subserviência, nem de clientelismo. A Câmara não será subserviente ao Poder Executivo, mas nós também não queremos vincular o apoio a projetos e a propostas da Câmara a nenhum tipo de troca de cargos, etc. Esse é o mote para se pensar. Essa é a lógica da perspectiva de que a gente quer estabelecer uma relação republicana. E essa relação republicana, ela tem que ser baseada num outro elemento, que é o elemento daquele que a gente tem que fazer a crítica política mais profunda. Nós não acreditamos que administrar a cidade seja feito apenas pelos mecanismos da representação formal que está na Câmara dos Vereadores. Os limites da própria lógica da representação. E esse é um diálogo que pode ser travado com a população. Nós estamos no meio de um processo em que o parlamento como um todo está sofrendo severa crítica de grande parte da população. Uma parcela enorme da população diz que não vai votar em ninguém porque é todo mundo corrupto. A discussão, inclusive, portanto, não dá para cobrar da gente que a gente tenha um limite exatamente nesta representação que é corrupta, que está subserviente ao Poder Executivo, esperando que a gente estabeleça o mesmo tipo de relação com a Câmara. Não dá para cobrar que a gente tenha, para administrar a cidade, o mesmo tipo de relação que teve Eduardo Paes. Isso significa apostar em quê? Apostar em outro tipo de representação com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, que é aquilo que o Freixo tem visto o tempo inteiro. Ainda tentando fazer também o papel do advogado do diabo, algumas pessoas têm criticado dizendo isso. Essa história de sociedade civil organizada significa que vai governar sem a Câmara de Vereadores? De forma alguma. Não significa jogar para escanteio a forma da representação parlamentar tradicional. Mas significa ter a sociedade civil organizada como um elemento de pressão a favor, muitas vezes, das políticas públicas que a gente vai implementando. É diferente, o Eduardo Paes precisou tratorar para aprovar um plano diretor tão contrário àquilo que vinha dos movimentos sociais que discutiam o direito à cidade, como o Rafael falou aqui agora. É diferente se a gente tiver que fazer o contrário, certo? Aprovar algo numa Câmara de Vereadores que seja a favor daquilo que os movimentos sociais têm e que os movimentos sociais estarão lá para pressionar a aprovação daquilo, é uma dinâmica diferente da lógica da representação, que pode criar uma cultura política na cidade que é diferente. Esta é uma resposta fundamental dessa relação. A perspectiva de fazer da Câmara de Vereadores não um castelo que está lá isolado, onde os vereadores têm o poder sozinhos de definir os rumos, mas aquele espaço em que os movimentos sociais estarão lá para contribuir no processo de formulação e aprovação da própria política. Então, a perspectiva da resposta, de dizer a relação é republicana, a relação é uma relação que não tem subserviência, que não tem clientelismo, ela é uma resposta que dá para sustentar o discurso político que a gente precisa neste momento. E ela é uma resposta que radicaliza a questão da democracia, e não o contrário, como muitas pessoas têm discutido e têm apontado para a gente. Mas como eu disse, não é só a relação com a Câmara de Vereadores, né, que está na resposta dessa discussão. A outra dela, que o Rafael também apontou em vários momentos da fala dele aqui, é a revalorização dos conselhos, de políticas públicas. Nós temos mais de 20 conselhos na cidade. Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Defesa da Mulher, Conselho Municipal do Fundeb, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal da Cidade. Você tem mais de 20 conselhos. Esses conselhos hoje estão propositalmente esvaziados. Óbvio, né? A política
adotada pelo Eduardo Paes foi de esvaziamento desses conselhos. Esvaziamento como? Não dá estrutura física, não dá condições de que ele agora não dá recursos para que o conselho atue, não legitima e não garante que os representantes dos movimentos sociais organizados tenham representatividade lá. As reuniões que esses conselhos realizam não têm desdobramento junto às próprias políticas públicas do município. Assumir como perspectiva de que esses conselhos serão locos de produção de política pública da cidade que a gente quer governar é o elemento fundamental nesse momento. Significa que estes espaços serão fundamentais tanto no diálogo com o Executivo quanto no diálogo com a Câmara de Vereadores. Elementos que possam subsidiar a pressão, inclusive, sobre a Câmara de Vereadores, que possam legitimar o próprio discurso lá na Câmara de Vereadores, dos vereadores que nós estaremos, né, elegendo e com os quais a gente estará dialogando. Da mesma forma, o próprio Executivo. Valorizar esses espaços. Contudo, tem sempre um problema, né? Nós não estamos inventando a roda. Aquele antigo, que a gente falava lá, o modo petista de governar, né, vindo lá de Porto Alegre, né, da experiência de... Né, que tinha na questão dos conselhos um elemento fundamental, em várias cidades, Santander, Ribeirão Preto, acabaram se tornando espaços em que assessores pagos pelos parlamentares e o próprio governo utilizavam para implementar as suas políticas sem o mínimo de democracia necessário. Conseguir retomar o caminho dos conselhos de políticas públicas sem cair nessa burocratização é o desafio que estará colocado para nós, caso vençamos a eleição.